Vidas negras importam. Quarto de despejo. Carolina Maria de Jesus. Quando infiltrei na literatura, sonhava só com aventura. Minha alma estava cheia de nhanto. Eu não previa o pranto. Ao publicar o quarto despejo, concretizava assim o meu desejo. Que vida, que alegria. E agora, asa de alvenaria. Outro livro que vai circular. E as tristezas vão duplicar. O que pede para auxiliar concretizar os seus desejos? Penso, eu devia publicar o quarto desejo. No início veio admiração. O meu nome circulou a nação. Surgiu uma escritora favelada, chama Carolina Maria de Jesus. E as obras que ela produz deixou a humanidade abismada. No início eu fiquei confusa. Parece que estava oclusa no estojo de marfim. Eu era solicitada, era bajulada como um querubim. Depois começaram a me invejar. Diziam, você deve dar os teus bens para um asilo. E assim que me falavam, não pensava nos meus filhos. As damas da alta sociedade diziam, praticar a caridade, doando aos pobres agasalhos. Mas o dinheiro da alta sociedade não é destinado à caridade. É para os prantos e os baralhos. E assim eu fui desiludindo. Meu ideal regredindo, igual um corpo envelhecendo. Fui enrugando, enrugando, pétalas de rosa murchando, murchando, e estou morrendo. Na campa, silente e fria, ele repousar um dia. Não levo nenhuma ilusão, porque a escritora favelada foi rosa despetalada. Quando existem em meu coração, dizem que sou ambiciosa, não sou caridosa. Inclui-me entre os usuários, porque não critica as indústrias que tratam como os animais os operários. Carolina Maria de Jesus, meu estranho diário. Salve! Meu nome é Plínio Camilo e hoje nós estamos no primeiro instante preta, nota de escurecimento instante preta. É uma modalidade onde nós vamos discutir livros de escritoras pretas e pretos brasileiros. E essa primeira, né, antes, falar para quem eu estou oferecendo essa conversa. Estou oferecendo essa conversa por Décio Vieira, José Neres, para Samara Azevedo, para Irani Ribeiro e as memórias de Carolina Maria de Jesus, Abdias Nascimento e Marielle Franco. E hoje, para fazer essa mediação, né, esse nosso primeiro livro que nós vamos discutir é Diário de Bitita. E quem eu estou chamando para discutir, para falar, quer dizer, quem me chamou para discutir, falar desse importante livro é Bento Rosa. Salve, Bento, bem-vindo, querido. Salve. Salve, Plínio. Bem-vindo, querido. Por favor, todo mundo Obrigado já te conhece, mas por favor, se apresente, por gentileza. aí Oi, Bento. pelo convite. Mas sou nascido em Minas Gerais, mas moro há 42 anos no que é psicóloga, militante do movimento negro, como eu também, e temos um filho, Luan Rezende da Silva. Eu sou professor de História da África e Cultura Afro-Brasileira. Estou aposentado, mas continuo pesquisando e para divulgar a minha pesquisa, eu tenho um canal no YouTube denominado Africanidades Conectadas. Tenho Que tá aqui acompanhado também tá na alunos de. apresentação, Bento. Tá na apresentação essa história, esse canal que é importante mesmo, assim. Bento, nós tivemos um probleminha no Certo, começo. Você volta a repetir aquela história de onde você é e aonde você está, por favor, que acho que ficou interrompido, por favor. certo. Então, José Bento Rosa da Silva, nascido em Minas Gerais, na cidade de Lavras, em 1959. Então, estou com 64 anos, vou fazer 65. Casado com Fátima Regina da Silva,
psicóloga, militante do movimento negro aqui em Santa Catarina. Eu também faço parte do Núcleo Afro. Nós temos um filho, Luan Rezende da Silva, que está com 36 anos, vai fazer 37. E eu sou aposentado da Universidade Federal de Pernambuco. Trabalhei com História da África e História e Cultura Afro-Brasileira. Continuo fazendo pesquisas aqui no litoral norte de Santa Catarina, Itajaí, com a temática negra, afrodescendente e da diáspora, né? E para isso, para divulgar essas pesquisas, a gente tem um canal no YouTube, Africanidades Conectadas. Estamos com um livro no prelo aí, oh, Plínio, Oba! que pretende sair esse ano, né? A gente conseguiu ganhar um prêmio na Lei de Incentivo Estadual de Cultura e o livro chama-se, ou vai chamar-se, né? Está no prelo, é, Gente de Ébano, a presença negra em Santa Catarina, da Foz do Rio Tijucas à Foz do Rio Itajaí. Então Legal. nós investigamos, né, a presença negra do século XIX até o século XXI. Trabalhamos com documentações cartoriais, óbitos, inventários, e também trabalhamos muito com as fontes orais, com a tradição oral, né, das pessoas que estão aí nos dando entrevista. Então eu fiquei muito contente desse convite que você me fez para falar, né, de Carolina, sobretudo essa obra, Diário de Bitita, que ainda é pouco conhecido entre nós. Assim como Carolina ainda é pouco conhecida, e como outras escritoras, escritores negros. Então, eu quero te parabenizar também por essa iniciativa de trazer esses autores, autoras, negros e negras para o conhecimento público. Então, eu gostei muito desse convite e aceitei imediatamente, sobretudo porque essa obra ela nos ajuda a compreender, a partir da experiência vivida por uma mulher negra, pobre, nascida em Minas também, que migrou, né? Então, aí a gente vê, por exemplo, ela, no seu diário, ela traz toda a trajetória de vida, que não é só dela, que representa um grupo social, um grupo étnico, na época do pós-abolição. Com Então, lendo a Carolina, no Diário de Betita, nós vamos entender as relações raciais no pós-abolição até os dias atuais, as permanências do racismo, a permanência das relações de trabalho similares à escravidão. Hoje tem muita denúncia do trabalho correlato à escravidão no Brasil, inclusive aqui em Santa Catarina, é um dos estados onde tem maior denúncia de trabalhos correlato à escravidão, que é uma permanência que vem lá do pós-abolição. E uma das coisas que o livro traz é justamente isso, né? Essa legal. denúncia das relações trabalhistas, né? Já na República, e que as leis trabalhistas chegaram primeiro no meio urbano e não chegaram para os egressos da escravidão. Então, uma das coisas que me chamou muita atenção nessa obra foi essa relação, né, que essa literatura nos traz, mostrando esse cotidiano da população negra. Né? Vamos, antes disso tudo, e beleza que o Bento já contextualizou, vamos conversar um pouquinho, falar o que é esse Diário de Bitita, né? Dar essa contextualização para quem ainda não leu. Esse livro Diário de Bitita, ele é uma obra que foi publicado póstumamente. É lembrar que Carolina faleceu em 1977, né? Fevereiro, né? Fizemos o último fevereiro, dia 14 de 13, fizemos o aniversário do falecimento dela. E esse livro foi publicado na França, né? Como Jornal de la Bitita, em 1982. Por quê? Porque Carolina
lembrar esse contexto. Ela deu 2 cadernos, deu esses escritos para 2 escritoras francesas ou jornalistas francesas que estavam fazendo uma entrevista com ela. Ela deu esse caderno. E como ela vinha? Ela vinha do retumbante sucesso, né, do quarto de despejo. Vale a pena só dar um escurecimento também, Bento, e você me corrige assim. O quarto despejo ele foi publicado em fascículos, em etapas, antes de ser publicado em livro. Então, o público todo foi comprar um livro que sabia que tava, já tinha lido, ou pelo menos tinha lido parte. Então, não é só o apoio ou a descoberta do Audálio Dantas, foi uma iniciativa interessante dele, que vendeu bastante livros e que depois vieram isso tudo. Então, esse jogo, né? Audálio Dantas não descobriu Carolina, Carolina que descobriu Audálio Dantas, porque ela, e isso nas biografias já temos, ela já escrevia antes. Tanto é que ela mostrou várias coisas para o Audálio Dantas e ele meio limitou, né? Ela arranja um título bem interessante para nós, pretos e pretas, né? Quarto de despejo é bem interessante, porque é uma coisa que tinha, que havia. Hoje o pessoal não entende o que seria esse quarto de despejo, mas o significado, o peso que era o quarto de despejo ali, né? Num título. E o problema é que o Diário de Favelada, na minha opinião, ele diminui a força, porque quarto de despejo era bacana, É, era um tiro, né? Porque haviam nas casas um isso. quarto onde você jogava tudo, era o quarto das tranqueiras, era lá hoje, por uma questão, né, da imobiliária não se existe. Mas seria, né, esse lugar onde ninguém quer as coisas. Então, essa é a ideia do quarto de despejo. E foi aquele retumbante sucesso que demorou muito tempo para ser pareado. Nós somos escritoras e escritores, né, Bento? Dificilmente a gente consegue 2, 3, 4 sucessos seguidos, né? Dificilmente a gente vende bem, trabalha bem. E aí todo mundo coloca que o quadro de alvenaria não vendeu como. Quadro de alvenaria, que foi o segundo livro, não vendeu como o quarto de despejo. Sim, não ia vender. Né? Não ia vender. Depois de um sucesso, você É, não consegue fazer. Né? E a escrita nossa, né? Não é uma escrita industrial, é uma escrita que você vai trabalhando e você conseguir 2, 3 sucessos, assim, você tem que ter uma produção muito grande. Aí todo mundo cobra que ela fracassou, ela fracassou, ela fracassou. E é lembrar aqui também o Quarto de Despejo e o Casa de Alvenaria foram publicados num país onde não tinha uma indústria gráfica, não tinha editoras formadas, né? Só foi muito depois, graças aos best-sellers que começaram a vender, começaram a ter as indústrias, né? As editoras ficaram profissionais. Até então, não. Então, o quarto de alvenaria foi. E outros livros que ela publicou depois, ela publicou nas próprias despesas, como muitos de nós fazem e publicam. Né? A gente só faz assim, porque isso. também as editoras não preferem. Só desculpa desse contexto, assim, dar esse contexto para a gente poder, para o pessoal poder entender, para ter um montão de situação que, ela não ganhou, ela foi. Ah, como você ser apoiado por uma editora é muito mais uma marra do que qualquer outra coisa, né? Poucas são as editoras que tratam seus autores, suas autoras com respeito e com dignidade, né? Não enche uma mão. Isso. Então, ela sim. Então, nesse momento desiludido, e também ela sendo perseguida por todas as falas, nós estamos em 1976, 75, quando ela conversa com essas duas escritoras, que ela oferece. Então, esse livro é publicado, Jornal de Petito, publicado póstumamente na França. E só em 1900 1986 que ele é publicado aqui pela Nova Fronteira. Essa é uma reprodução. E aí vem toda essa discussão, né? Está uma reprodução aqui da Nova Fronteira. Aí tem toda uma discussão sobre o Diário de Bitita. E também foi um jogo, né? No original francês, tem a Jornada de Bitita, que tem uma questão toda, mas aqui no Brasil, por ela estar do Diário, acharam que o Diário de Bitita é não, não é. Ele, não, ele diferente do caso da alvenaria, ele diferente do quadro de peixe, ele tem toda uma escrita, né?
todos foram. Mas hoje uma escrita em conto, né? Com intencionalidade, com construção do personagem, né? E Uhum. uma das críticas que tem muito forte para o Diário de Bitita, e toda a escrita negra no geral, fala assim: ah, então é memorialista, ela fala da memória dela, ela fala de. Não, querido, vamos, leitoras e leitores, vamos prestar atenção. Existe uma questão: você pode usar a memória, pode usar um saber seu, mas você faz ficção. Você cria uma ficção, você faz um começo, fim. Você pode estar baseado em histórias que você viveu, sua mãe viveu, alguém viveu, mas não é só uma memória. Você não é, não é um escrivão, é um escritor, Isso. é uma escritora. Né? Então você tem uma intencionalidade, as palavras têm uma intencionalidade. Né? A, a, a norma que Carolina escreve, que ela foi criticada lá muito forte no quadro de despejo, depois, era uma norma que era culta num certo momento. E também fazia uma fala, o Tom Faria já colocou que fazia uma fala em cima da questão do africano, do português, do Brasil que estava mudando a ortografia. Então, é ter esse contexto. A Carolina ela foi uma escritora que tinha uma intencionalidade, e ela usou como matéria-prima essa história. E você falou muito bem no começo, ela não contou só histórias dela, ela contou histórias dela de outros, assim. Isso eu acho, perdão pela enorme introdução, Bento, mas eu achei interessante você fazendo a pesquisa de admitir também essas atrocidades que dá vontade de falar. Pois não, querido? Então, aí, nesse sentido, aí, por exemplo, a gente, aqui no Diário de Bitita, a gente vê a situação da criança negra, né? No início da Primeira República, na República como um todo, mas vamos falar da Primeira República, da infância dela. Então, ela faz uma análise da criança negra, da ida para a escola, ou vamos dizer assim, né? Como eram tratadas essas crianças negras na escola, né? Ela mostra muito bem isso. E tem uma parte, tem um capítulo que ela fala sobre assim, um pouco de história. Me permite, eu achei muito importante, eu vou ler um trechinho aqui, porque ela fala da questão da relação de gênero, né, de quem governa esse país e quem governa esse mundo. Ela diz assim, olha, abre aspas, em 1922 o Brasil já havia sido descoberto há 422 anos. E o povo dizia, país atrasado não era o país, eram seus habitantes que não tinham condições para instruírem-se. Perguntei à minha mãe, por que é que o mundo é tão confuso? Respondeu-me, o mundo é uma casa que pertence a diversos donos. Se um varre, veio outra e suja. Mas é assim mesmo, o homem só dá valor ao homem depois que morre. Se os homens governam o mundo, ele nunca está bom para o povo viver. Porque, então, não deixar as mulheres governarem, as mulheres não fariam guerras, porque elas são mães dos homens. Mas os homens, os pais dos homens, fazem guerras e matam-se. Vê, né? Ela está falando num contexto que nós estamos vivendo hoje, os desgovernos, sobretudo na mão dos homens, as guerras. Então, e aí nós tivemos a experiência de um governo de uma única mulher nesse país, que foi a presidenta Dilma, que foi uma experiência sui generis e que nós vimos como é que o preconceito de gênero derrubou essa presidenta. Então veja que lá na década de 20, Carolina já estava falando da relação de poder, já estava falando da necessidade das mulheres que ainda nem votavam, né, a necessidade delas também participarem da vida pública. E tem outros momentos também que ela fala, deixa muito evidente a questão do caminho para a população preta e pobre, sobretudo o caminho da instrução, da educação, do conhecimento, né? E ela era uma pessoa muito atenta, que ouvia muito, que lia muito desde a infância,
né, malgrado não ter a possibilidade de concluir completamente seus estudos, era uma pessoa que estava antenada com o seu tempo e com as necessidades do seu tempo. Então eu vejo que nesse diário de Bitita, ela está muito atenta às necessidades da população negra e da população pobre. Então eu vejo que esse livro, ainda pouco conhecido, ele nos ajuda muito a compreender a história do negro, da negra no Brasil, a história do governo e do desgovernos que nós vivemos ao longo da República. Não é? Então, essa é uma coisa que me chamou. E outra questão também que ela traz aí no livro, a questão da migração. Quem migra? Por que migra? A relação de trabalho, como eu já falei, existente no Brasil com relação aos ex-escravizados, os egressos da escravidão, e a relação dos imigrantes. Ela traz aqui como é que os imigrantes italianos, sobretudo, na região de Minas, na região de São Paulo, como é que eles foram recebidos, como é que eles eram tratados pelos fazendeiros e como é que os ex-escravizados eram tratados também. E uma relação muito fortíssima que perpassa toda a obra é a questão da violência policial com relação à população preta e pobre, dentro daquela perspectiva que negro e negra é suspeito até que prova em contrário. Então, quando eu fui lendo, eu li essa obra há 10 anos atrás, né? Então, 2014. Mas ela está muito viva e eu tenho usado muito nos meus escritos, nas minhas reflexões, porque não é questão que você leu e esqueceu. É uma leitura que não sai de dentro da gente. Então, ela mostra muito bem como é que a instituição polícia militar tratava os pobres e pretos. E muitas vezes também aquela questão é, do racismo institucional, do racismo que está dentro da instituição, a instituição escola, a instituição polícia militar, a instituição exército e por aí vai. E as relações raciais no âmbito da família, a questão do casamento interétnico, né? Como é que é essa relação no Brasil, um país racista, os casamentos interétnicos, eles acabam se constituindo, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer? É, uma questão complicada. Porque se o racismo existe, e existe, a questão das relações interétnicas, das relações interraciais, é uma coisa vista como exotismo ainda. Né? Então, ela está falando da época dela, mas é uma época que não terminou, que a gente vê nos dias de hoje também. Né? Essa questão do casamento interétnico, o lugar da mulher preta na questão da solidão, a solidão da mulher negra, porque muitas vezes no casamento interétnico, o homem negro, sobretudo aquele que tem uma certa ascensão social, consciente ou inconscientemente, procura para se casar, independente do sentimento, de uma mulher mais clara, de uma mulher mais branca, para ter um passaporte social. Então, ela traz isso aqui também no livro, que eu acho que está muito atual, né? Nessa discussão da solidão da mulher preta, da mulher negra e da mulher pobre também. E o lugar da trabalhadora doméstica. Só muito recentemente as trabalhadoras domésticas conseguiram os direitos trabalhistas que vieram para os homens da cidade, sobretudo os brancos, já com Getúlio Vargas, a carteira assinada, aquela coisa toda, mas para as mulheres, só as trabalhadoras, né, domésticas, sobretudo mulheres negras, só vieram muito recentemente. E mesmo assim nós acompanhamos a a gritaria que foi, né, sobretudo por parte das e dos senhores
burgueses que diziam que ia perder as suas empregadas porque ia ficar muito caro e que as próprias empregadas, trabalhadoras domésticas, iam ser as prejudicadas porque não iam ter mais empregos, né? Então veja que o Diário de Bitita ele está muito atual, está muito presente, porque as permanências do racismo institucional, da violência contra a mulher, não foi resolvida com o 13 de maio, e nem foi resolvido com as leis trabalhistas ainda, não é? Não foi. E o que é interessante também, além disso tudo que você colocou, que é extremamente rico, o conteúdo tem a forma. Veja só, não dá para precisar quando ela escreveu, mas vamos imaginar que ela escreveu no final da década de 60, no começo da década de 70. Lembrar que em 76 ela entrega os cadernos. Então ela escreveu isso num outro momento quando estava publicando os livros dela. Então foi uma coisa pensada. Então olha quem é essa mulher. Carolina Jesus é uma mulher que estava antenada, como ele falou, antenada com o mundo, e nesse mundo, final da década de 70, começo da década de 70, estava um momento onde as Áfricas estavam sendo libertadas, a maioria foi nesse momento, então o negro estava tendo, essa questão negra estava sendo muito bem ouvida, né, ressoada, né, começo da década de 70, várias situações negras, revoltas, nos Estados Unidos, não dá para negar para falar, tivemos Martin Luther King, Malcolm X e outras e outros. Né? Já desde a década de 50 já estamos vendo, o primeiro movimento foi feito por uma mulher negra, lá, forte, Rosa Parks. Aí nós temos todos esses movimentos, então a Carolina também estava atenada. Ela tinha, e aí o Brasil também, num golpe militar totalmente efervescente. Então, ela foi muito bem calada, apesar daquilo tudo, como diz o poema, ela foi, né, foi bem tratada, mas no momento ela foi invejada, foi depreciada, né? Eu lembro que na década de 60, a crítica maior é que ela escrevia errado, né? Que ela escrevia errado, que não era, né? Então, poucos ou poucas tiveram a gentileza de barrar, de sentar lá. E como foi importante para isso tudo. Então, esse contexto. E aí ela estava vendo na década de 70, esse negro, essa negra que ela precisava, ele precisava de estímulos para se unir, estímulos para se entender, porque na década de 60, vamos dizer, quase 70, 80 anos após a abolição, né? Duas gerações após a abolição, ainda tínhamos postura, muitos e muitos de nós tínhamos posturas escravizadas, ou, né, então uma servidão a esse branco que ele está certo, vamos embranquecer a família, vamos lá, olha como você está. Fora aquelas questões, né, Bento? Vamos alisar o cabelo, que todo mundo sofria. Então, é interessante ver essa questão da Carolina. Então, ela Isso, fez, isso. ela fez esse olhar, ela reviu esse olhar dessa, esse olhar ativista, esse olhar estimulante para a vivência dela, realçou, né? Realçou certas situações, trouxe reflexões, porque fica muito mais contundente uma mulher falar uma coisa do que uma criança falar, mamãe. A estratégia é muito interessante que ela Isso, usou. isso. Essa estratégia de trazer alguns assuntos na boca dessa Carolina jovem, não deixa de ser a Carolina, e fica muito mais contundente. Fala aquela. Falam, na minha opinião, Bento, falam aqueles absurdos, uma mulher além do tempo. Não, ela era mulher do seu tempo. Por isso ela Do falava tempo dela. disso. Mas se ela tivesse além do tempo, ela estava com um problema psicológico, alguma coisa assim. Ela é mulher do seu tempo. Então ela falava, ela percebia. Então ela percebia que para esse leitor, né, que ela imaginava ser da década de 70, né, esse leitor aqui, só que ela também estava completamente, do meu ponto de vista, completamente eh, desesperançosa com o momento editorial aqui, né? E com o momento político, né? 76, a gente estava brabeiro, a gente estava vindo lá de Conceição do Araguaia, de várias situações, estava no meio do AI-5, no final do AI-5, de governo truculento. Então, tava brabeira, tava brabeira. Então, ela estava desiludida com isso, né? Ela que era tão prestimosa com os seus escritos, com as suas coisas, assim,
Dar 2 livros à toa, não. Ela foi uma estratégia dela. Foi uma estratégia dela de trazer alguma coisa. Sim, Bento. Então, Falou aí, demais, me perdoe. Plínio, não, não, tranquilo. Aí também é importante a gente notar, né, que ela era uma pessoa, uma leitora. Ela estava atenta, né, como já foi dita, lendo tudo que ia acontecendo ao seu redor, em nível nacional, como você muito bem colocou, e em nível internacional também. Interessante ver como é que ela vai tecendo a experiência vivida dela na infância, na vida adulta, e tecendo com o tempo presente. Pelo fato da gente trabalhar muito com a educação, e me chamou muito a atenção também, ela mostrar como é que a escola castra, como é que a escola disciplina, como é que a escola amedronta, sobretudo as crianças, e aqui as crianças negras. Então, ela traz para o livro é, um pouco das suas memórias de infância, que não é só a memória dela, volto a dizer, que é a memória de um grupo social, de um grupo étnico-racial, né? E aí tem um momento que ela fala da memória que ela tem do inspetor, o inspetor da escola, né? Então, Dona Carolina, esse homem é o inspetor. A criança que não aprende a ler até o fim do ano, ele espeta no garfo. No fim do ano, ele vem aqui e eu vou apresentá-la a ele e pedir que lhe dê um jeito na senhora, porque a senhora não quer estudar. Ele há de espetá-la no garfo. Então, veja, aquela ideia do inspetor como um diabinho, né, que espeta, sobretudo, a negrinha que não quer estudar. Não quer estudar ali na escola, né? Mas por que ela não quer estudar na escola? Né? Eu lembro que em outro momento ela falou: olha, eu não queria ir mais para a escola, não, porque um colega me falou assim: ó, que negrinha mais feia, parece que tem olho de sapo. Então, o que o pessoal está chamando hoje de bullying, que eu acho uma palhaçada, que é racismo mesmo, né? Precisa ser debatido, e não só debatido, precisa se criar instrumentos para que as crianças, sobretudo as negras, as pobres, marginalizadas, sejam acolhidas, sobretudo na escola. E não foi por acaso que, historicamente, os movimentos negros, o movimento negro no Brasil, com suas diversas nuances, apostou e aposta na educação como um dos caminhos, como uma das possibilidades da ascensão social. Então, eu estou lembrando aqui a Lei 10.639, a Lei 10.645, que foram conquistas advindas do movimento negro, porque desde a nossa infância, os nossos pais diziam: olha, a herança que eu tenho para vocês é educação. Né? Então, aí a Carolina nos aponta isso também no seu diário. E eu fiquei pensando assim também, Plínio, do nome sugestivo da obra, Diário de Bitita, que era o apelido dela, Bitita, Benedita, Dita, né? Quer dizer, nomes muito comuns à população negra, sobretudo no pós-abolição. Benedito, Dito, Bento, Benedita, Bitita. Então, quer dizer, esses nomes assim que muitas vezes mostram o lugar social, nomes e apelidos, né? Que mostra qual o nosso lugar social, né? Então, também esse título, eu penso que a gente precisa dialogar com ele, porque ele é muito significativo também no contexto da escrita de Carolina. E as táticas e estratégias também que a população negra, sobretudo as mulheres, criaram e criam para sobreviver. Aí nos lembra um pouco também lá o escritor, o pesquisador francês, né? Michel Dissertot, que mostra que a gente, para sobreviver,
a gente tem que a todo momento estar criando táticas e estratégias, né? Temos que ter resistência e resiliência, e isso toda a obra da Carolina apresenta, né? Resistência e resiliência, nos lembrando um pouco aquela figura cantada por Milton Nascimento, a Maria Maria, que precisa ter raça, que precisa ter sangue, que precisa ter gana sempre. Ter gana sempre. Então, eu acho que essa leitura do Diário de Bitita, a gente é possível fazer uma relação com uma série de outros escritos de pessoas negras, de mulheres negras, de homens negros, como eu estou sugerindo aqui, por exemplo, a letra da música Maria, Maria, de Milton Nascimento, né? E outras autoras e outros autores também que dialogam com essa temática de Carolina Maria de Jesus. Um ponto, Bento, que até é parte da sua luta, que eu acho que é legal a gente fazer esse gancho, é isso que você colocou dessa questão, a saída ou o caminho, não é a saída, o caminho é pela educação. Você resgatou essa questão dos movimentos, mas os clubes negros, esses foram o que atou isso tudo foi isso para a educação. É lembrar que esse clube negro, principalmente em Santa Catarina e na região sul, tem clubes negros antiquíssimos. O Bento até vai falar de trabalho que ele está fazendo para resgatar. Nós temos aqui em Jundiaí um dos primeiros, 28 de setembro, um dos primeiros clubes negros. 28 de setembro é o quê? Por que não 13 de maio, que teve ano todo? Porque 28 de setembro é o dia da lei, né? Pente livre. Então, é essa comemoração. Então, os clubes negros que fizeram teatro, fizeram várias outras situações, e também teve um movimento forte que foi a Frente Negra, que foi um ápice, mas os clubes negros, desde pós-abolição, se uniram para dar essa educação, né? Para dar, diferente de outros momentos, movimentos abolicionistas do mundo, onde, no primeiro momento, houve a volta, né? A volta às Áfricas. Aqui não tivemos alguma coisa, mas não tivemos tanto quanto, mas tivemos assim, essa terra é nossa. Essa mãe pátria, essa terra pátria virou uma terra pátria, e aí a gente começou a ser. Então, como que a gente se habilita a isso? Pela educação. Então, muitos clubes negros tinham uma educação formal, vou te ensinar como você vai falar, como você vai se portar lá fora, porque o branco está imperando, mas também tiveram uma educação antirracista, de entendimento de você. Então, o clube negro, ao mesmo tempo que conservava, que isso é educação, evolucionava a partir do momento que contavam suas histórias. Era onde nós pudemos resgatar as pessoas. E aí a gente vê vários trabalhos que tiveram, e um trabalho que o Bento também está fazendo. E aí, Plínio, você me fez lembrar agora também a questão da educação familiar, o papel da mulher negra dentro de casa. Aqui, por exemplo, no Clube Negro aqui de Itajaí, Sebastião Lucas, na década de 50, tinha a diretoria era composta de casais, de homens e mulheres. As mulheres eram denominadas pioneiras. Então, elas reuniam-se mensalmente na casa delas, só as mulheres dos diretores se reuniam na casa, um dia de um, outro dia de outra, para traçar estratégias para a construção do salão, né? De fazer quermesse, de fazer bolo, de vender rifa. E aí, e aqui o clube que eu estou falando de Itajaí, o Sebastião Lucas, ele é de 1952. Mas antes dele já existia um outro de 1920, que era Cruz e Souza. O nome do clube, Cruz e Souza, o poeta, simbolista catarinense. Então, esse era de 1918, 1919, 1920. Depois esse clube fechou e na década de 30 surgiu um outro chamado Humaitá. E o Sebastião Lucas, que é a sequência do Cruz e Souza, a sequência do Humaitá, e na planta da construção desse salão
tinha um lugar reservado para a biblioteca. Não sei se a biblioteca chegou a funcionar, mas o importante era o objetivo, né? Instrução, instrução, leitura. E aí a gente lembra também que Carolina era uma leitora de jornais. Aí vocês podem pensar, mas a imprensa negra, da década de 20, 30, 40, 50, mas se a maioria da população pobre negra não tinha escolaridade, mas havia leitura coletiva, né? Havia leitura coletiva. E na obra aqui, a Bitita fala que ela ouvia muito as leituras daqueles poucos negros que sabiam ler, e ela mostra assim também que a leitura, o conhecimento era um capital simbólico. Tem um determinado momento que ela fala que o homem que ia rezar o terço, o homem que ia ler na casa das pessoas, das famílias, sobretudo no mês de maio, tinha as orações católicas, a leitura de uma parte da Bíblia, e aquele que, vamos dizer assim, puxava a ladainha, aquele que tinha uma erudição, ou aquela, era um capital simbólico. Então, essa educação, para além da educação formal da escola, a educação vindo da família, a contação de história. Os griots, os griots de África refizeram aqui no Brasil, sobretudo a partir da memória ancestral. E aí, eu me lembro muito bem da minha infância no interior de Minas. Uma das coisas que fez eu vir para a educação, ser historiador, ser pesquisador, foi as histórias que eu ouvia da minha avó materna, em São João del Rei. A história que eu ouvia do meu pai, a história que eu ouvia da minha mãe, dos antepassados. Então, eu acho que isso nós temos que cultivar nas nossas famílias, nos nossos grupos de convivência, essa, ainda que nós estejamos no mundo da multimídia, do computador, da internet, mas esse contato humano, esse tete-a-tete, essa conversa da mesa do almoço, mesmo a conversa do botequim, da esquina, né? Eu acho que esse capital a gente não pode perder. A modernidade não pode nos engolir de maneiras que a gente não se comunique mais dessa forma persuasiva, dessa forma humana, né? Então, eu acho que a educação passa por aí mesmo, passa por essa forma de ser, por essa forma de ser. Né? E o interessante desse exemplo dele falar do clube, né, Bento, é assim, é um espaço de biblioteca, quer dizer assim, é um espaço de uma questão comunitária, de você dividir o livro, porque o conhecimento só é conhecimento quando você pode multiplicar com outros. Porque se você conhece e fica quieto, não é nada, né? O conhecimento só é conhecimento quando eu divido, ou melhor, conhecimento só é conhecimento quando eu multiplico ele. Por isso, lá foi o espaço, não foi uma livraria, foi uma biblioteca. E esse é o espaço dessa questão viva. Isso é muito interessante, muito interessante. Bento, estamos no nosso momento final. Essa conversa vale, é o primeiro de muitas conversas sobre livros. E falar sobre isso, livro é o que o Bento falou, é uma coisa boa, porque eu falo minha opinião, ele fala a dele, aí nós temos duas opiniões, ou três, ou quatro, vocês façam seus comentários assim. Antes, querido, deixa eu pedir uma licença para você, fazer uma pedir assim para que o pessoal assine o canal, vamos lá, assinando o canal, façam todas as suas coisas, deixem seus comentários, vão lá logo depois de assistir, vão lá procurar o Bento, está aqui no canal dele, e é muito importante a conversa dele, é muito instrutivo, como o Bento é, mostra, né, um dos nossos intelectuais negros importantes falando, dizendo, contando das coisas, né, escurecendo bastante. Mas é lembrar, né, situações, né, conversa que nós tivemos o ano passado com ele, Mog, foi muito legal, porque aí ele falou de um outro
outra figura, outro pensador importante, que também está aqui nessas histórias que o Bento conversou um pouco de Carolina, que saiu, que migrou lá de Franca, foi para o Rio, foi para São Paulo, Abdias Nascimento. O Elê fez e falou muito sobre isso. E é lembrar que eu estou oferecendo essa conversa, né? O Décio Vieira, para o José Neres, para a Samara Azevedo, para a Inani Ribeiro, e as memórias de Carolina Maria de Jesus, Abdias Nascimento e Marielle. E é isto. Querido, suas palavras, querido. Muito obrigado. Está sendo muito divertido, foi instrutivo. Eu acho que eu falei demais, tinha planejado falar menos, mas, nossa, muito. É Não, isso. É conversa, né? Muito legal isso. é uma conversa muito agradável, né? Porque a gente vai trocando ideias, vai somando, né? E vai se inteirando a partir de várias possibilidades que a leitura nos dá. Então, mais uma vez, Plínio, eu quero agradecer esse convite, me sinto honrado, né, de poder estar novamente aqui com você. Já tive a oportunidade de estar uma vez, desde que nós nos conhecemos pessoalmente aqui em Santa Catarina, aqui em Itajaí, numa feira de livros, e continuamos juntos, né? Com certeza. E vamos fazer trabalho juntos. Eu sempre começo, ele me chama, eu chamo ele, assim, a gente precisa topar. E eu agradeço, porque Diário de Bitita foi ótimo ter começado com o Bento, foi interessante também, e isso tem que pontuar. Eu acho importante a Carolina ser falada, e ela está sendo, né? Semana, vocês estão vendo, essa e outra semana, tá? Mas dois homens pretos falarem sobre ela também é importante, né? Então é também, não é só. A gente não é o fim, a gente é meio, a gente também está falando, né? A gente não quer, não é dar o Isso, final, mas não é meio. é legal dois homens pretos estarem falando sobre Carolina, que é muito bacana. E aí aproveitar e informar para todas e todos que daqui a pouco também, como o Bento falou do livro dele, daqui a pouco vai sair um livro nosso, Entre o Orum e o Aiê, Carolina e Abdias. São livros com vários, somos Ah, 15 autoras e autores negros fazendo ficção sobre Carolina de Jesus. E aí, Bento, tem uma característica desses livros, é assim, desse livro de contos, né? Os autores pretos escrevem sobre Carolina, as autoras negras escrevem sobre Abdias. E aí você tirou todo mundo. maravilha. E aí nós tivemos que estudar, tivemos. Então tá aí, daqui a pouco. Tá por sair. Tá Estamos no, certo. estamos nos trabalhos finais, aí vocês, entre o Orum e o Aiê, Carolina e Abdias, né? Eles são independentes, é lógico, como Carolina e Abdias fizeram. Querido, muito obrigado. Agradeço mesmo, querido. Obrigado. Eu é que agradeço. Prazer grande estar com você e com todos os que assinam o seu canal. Abração. Abraço. Axé. Vamos lá, vendo ele. Até, querido.